Estamos começando mais um 15 Minutos Só Que Não. Hoje um programa especial, não só porque está chegando o final do ano, mas porque nós estamos com esse programa fazendo um fechamento daquela série de 8 artigos que a gente publicou no nosso site sobre o período mais negro e sanguinolento da nossa história, a história do Brasil, que foi o regime militar iniciado com o golpe de 64. Nós estamos aqui, então, esse é o a segunda característica que dá esse tom especial para o nosso programa de hoje. Nós estamos aqui com a Gilce Cossenza, que ela tem um nome tão difícil como o meu. Eu estava dizendo que ela queria se chamar, na próxima encarnação, Maria Silva, já que tanta gente erra o nome, que é o que acontece comigo, nunca falei, mas isso acontece comigo desde que eu era pequenininho. Aliás, não mudou muito, porque eu não cresci muito desde então. Mas o fato é o seguinte, a Gilce é uma das personagens mais importantes da nossa história aqui mineira, da história política, de enfrentamento do regime militar. Muitos de vocês estão assistindo agora esse programa por ação de gente como ela. Ela foi militante do movimento estudantil, da Igreja Católica Progressista, da Ação Popular, daqui a pouco ele explica um pouco disso, e depois a AP ela acaba ingressando e se fundindo com o PCdoB, e ela é até hoje militante do PCdoB. Então, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença aqui, para nós é uma honra. É uma alegria para mim. Então, para nós. Gilce, que eu gostaria de começar, justamente como eu fiz nessa introdução, e a nossa conversa aqui coroa, mesmo fecha esses artigos sobre o regime militar. Eu queria começar aqui pedindo para você fazer um paralelo. Nesse momento, depois das eleições, que nós tivemos tão pesadas entre Aécio Neves e o Dilma Rousseff, há um clima muito tenso ainda no país, perpetuando, e de uma certa maneira, nas ruas, em alguns depoimentos e ações de algumas lideranças pouco responsáveis, nós estamos começando a esgarçar ideologicamente esse enfrentamento ainda nas ruas em alguns momentos e também no campo institucional. Alguns pedindo a volta da ditadura, e há um clima tão tenso que não é raro em alguns momentos alguém falar que isso está parecendo algo como aquele período de 60, dos anos 60, não necessariamente 64, mas dos anos 60. Como você vivenciou tão duramente esse período, eu queria que você fizesse um paralelo do que tem de igual, o que tem de diferente, se é possível em dois tempos históricos tão distintos, a gente ter algum aprendizado em relação ao momento atual. O que você poderia dizer para nós? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, há um setor ideológico aí da sociedade brasileira, sempre em ação, você está falando aí no passado, mas esse mesmo setor ideológico, econômico da sociedade brasileira, sempre quando havia avanços econômicos, avanços sociais, avanços no sentido de independência, de soberania do país em relação ao imperialismo, esses setores sempre usaram todos os meios no sentido de criar uma radicalização artificial. Foi assim que se tentou o golpe contra Getúlio, que avançava do ponto de vista social e tinha algumas posturas em relação à política externa também mais independentes dos Estados Unidos, e o suicídio ia haver o golpe e os fatores que criaram artificialmente a situação, dizendo corrupção e relação com países comunistas, mar de lama, corrupção, países comunistas, e iam dar o golpe. O suicídio de Getúlio impediu naquele momento o golpe como ia ser dado. As reformas de base eram muito mais radicais, mesmo não sendo nada de uma bandeira radical de esquerda, mais radicais do que é hoje, não? Você fala de reforma educacional, bancária, reforma agrária. Educacional, reforma urbana. E hoje a gente está falando de Bolsa Família. É estranho, não? Mas você veja as propostas que Jango fez, os atos que ele fez naquele momento, se você for olhar, uma foi a questão da lei da remessa de lucros, que era um verdadeiro absurdo o que se fazia no Brasil. Quer dizer, os estrangeiros controlavam a nossa produção, nossa economia, e os lucros iam todos embora.
o Jango apenas fez uma lei para limitar um pouquinho essa evasão total do que deveria ficar aqui. Era uma coisinha pouca. E depois a questão da reforma agrária, uns poucos quilômetros ao lado das vias férreas, entende, para a reforma agrária. Então, e nós lutávamos por reforma educacional, reforma urbana, etc. e tal. Quer dizer, não tinha nada a ver com o comunismo. A corrupção que havia no Império, com todo o poder do Império, os amigos do Império, né, com as capitanias hereditárias. A República foi proclamada, desde a primeira República proclamada, sempre houve aquela base de um modelo político que favorecia e incentivava a corrupção. Portanto, que Rui Barbosa, imagina, naquela época, escrevia e fez um discurso dizendo que a República, a corrupção era em tal nível com os bens públicos, que deveria mudar o número, não dizer que o nome, não devia dizer que nós tínhamos uma república, mas sim uma reprivada. Porque república viria de res pública, coisa pública, seria res privada. Quer dizer, veja, naquela época. Então, uma estrutura política deformada, corrupta desde o início, que persistiu durante todo o período da República e durante todos esses outros governos que passaram, entende? E mudando partidos, mas aquela estrutura favorecendo e até incentivando, quase que exigindo a corrupção. Então, isso aí é um problema gravíssimo da nossa história, dificílimo, tem de se mudar essa estrutura política para conseguir atingir de fato, né, essa questão, daí vem a questão da necessidade de uma reforma política. Aquilo que naquela época era um sonho imaginar, porque só uma minoria podia pensar em ter isto, começa a haver um avanço que nunca houve na história do Brasil, no sentido de considerar que não basta ter crescimento econômico, é preciso ter desenvolvimento, que é outra coisa, desenvolvimento soberano, independente do imperialismo internacional, das grandes potências internacionais, e que leve em conta que desenvolvimento não é crescimento econômico na mão de poucos, mas sim desenvolvimento dando condições na mão de muitos, da maioria. Isso é desenvolvimento. Veja, eu queria pegar só um ponto da sua fala, porque a sua militância política, social, tem muita relação com o movimento estudantil. Começou. Pois é, começa ali. E na sua fala se articulou rapidamente com as reformas de base. Né? Foi sua resposta inicial. Mas tem uma parcela enorme hoje da juventude que está dizendo nas redes sociais, e uma menorzinha que está saindo nas ruas, falando da volta da ditadura contra a corrupção. O que aconteceu nesse tempo que mudou tanto a juventude? Se bem que tinha jovens de direita também naquele período. E aí, como organizado. Mas nesse momento parece que deu um desequilíbrio na formação desses jovens. Como é que você sente isso? Ou é a mesma coisa, na verdade, só que agora está aparecendo? Só uma coisa, naquele momento tinha inclusive os integralistas organizados, né? E inclusive grupos armados fazendo violência armada, os integralistas. Então já tinha, sempre houve, né? E jovens organizados também com base no fascismo, né? Mas nesse momento o que eu vejo é o seguinte: primeiro, só fechando em uma frase o que eu estava dizendo, há uma semelhança de que as forças representativas do capital internacional, do grande dinheiro, das grandes posses nacionais e internacionais, sempre tiveram a sua ação política aqui, entre jovens, entre adultos e em todos os lugares, né, sempre se manifestaram. E se manifestam e diante de qualquer possibilidade de avanço num outro rumo, desenvolvimento do povo, do país, da nação, com independência nacional, saindo do esquema Estados Unidos e União Europeia, né, do esquema de dominação do poder financeiro, essas forças
elas ganham alento e começam a se manifestar. Então, essa é uma semelhança com essas outras partes que eu citei. Sim. Né? E, objetivamente, no Brasil, nós estamos tendo esses avanços sociais que são impressionantes, maiores do que em qualquer outra época, né? E mais consistentes em relação a uma série de aspectos, estão mudando, inclusive, a pirâmide social e econômica no Brasil, como isso ninguém pode deixar de reconhecer, né? E estão também procurando forjar um caminho de relações internacionais próprio, autônomo, soberano, tentando, inclusive, criar um terceiro polo econômico para não ficar nas mãos do polo dominante de sempre, né? Do Império, do Banco Mundial, do FMI, que está tentando, inclusive, isso. As duas coisas são paralelas, são juntas. Então, eu acho que é natural que surgisse uma reação forte da direita mesmo, daquela que não admite uma mudança de rumos nesse sentido. Já indo para o final aqui dos nossos 15 minutos, um pouco o que foi esse período da ditadura que você está citando, porque você está dizendo que alguns mentores pensam, em função de um certo desespero desses avanços sociais, na possibilidade de dar um checkmate ou uma ameaça. Agora, há quem, inclusive na academia hoje, na universidade, há quem diga que não foi uma ditadura, foi uma dita branda, ou então que foi, na verdade, uma coisa light, que não foi... E você viveu isso muito, nós temos agora uma comissão da verdade que está se esforçando para repor um pouco essa história. O que você poderia dizer, o que foi essa dita branda nesse período, o período mais duro, como é que foi? Tá. O que é isso para um jovem? Eu acho que existem, eu falei em mentores, existem sim setores realmente que gostariam de ver um golpe macabro e a volta da ditadura. Mas esses são setores restritos. Eu acho que, infelizmente, existem setores aí da direita que gostariam de ver voltar a política econômica antiga, acabar com essas novidades de distribuição de renda, etc. e tal, independência nacional, que eles não querem o golpe. Mas eles agem, inclusive, infelizmente, a grande mídia do nosso país. Eles agem de uma forma a insuflar, incentivar esse tipo de coisa. E uma minoria entra nessa. Eu não acredito que haja condições hoje objetivas no Brasil para eles tentarem um novo golpe nos moldes desses antigos e da ditadura militar. O que eu acredito é que eles pretendam criar esta situação de instabilidade, de radicalização artificial, como se o povo brasileiro estivesse, como chegaram a dizer depois das eleições, o Brasil está dividido, né? E chegaram até a propor a divisão do Brasil em duas partes, né? O Brasil está radicalmente, antagonicamente dividido, não tem como. Isso é falso. Não está dividido coisa nenhuma. Numa eleição, há divisão de eleitores pelos candidatos. Terminada a eleição, é preciso ver que isso daí não existe. O povo mesmo não está com essa divisão. Não acredito. O que eu acho que eles querem tentar com isso é criar uma desestabilização, não esses que querem o golpe, esse eu acho que é o Minuí. Mas eu acho que há outros mentores aí da direita que não gostariam de ter o golpe, não, mas que eles querem criar algo artificial para uma desestabilização, tentar criar uma situação no país artificial, mas que torne inviável que o governo governe, que o governo avance no rumo que vem avançando. Acredito que o objetivo é esse, tentar inviabilizar o avanço neste rumo da política que vem dos últimos 12 anos. Mas e aí, Gilson, nós tivemos mesmo uma dita branda, então? Dita branda? Isso daí, quem fala de dita branda aí, eu não sei o que tem na cabeça, não, francamente. Porque um país que viveu anos e anos de terror,
aonde era crime pensar, era crime falar, era crime reivindicar, era crime criticar, enfim, tudo era crime, né? Quando nós, às vezes, eu era estudante mesmo, nós não estávamos, às vezes, em passeata, nem ato público, não. Você tem um grupo de 3, 4 estudantes, você já tinha militares com arma mandando dispersar, porque 3, 4 já era uma subversão, né? Então, isso aí é a quebra de todos os direitos dos cidadãos brasileiros, casas invadidas, a atemorização de famílias, das famílias brasileiras, prisões absolutamente ilegais, né? Sequestros, na realidade, né? Sequestros, sumiam com a gente. Com as 5, então, eles determinaram que eles podiam sumir, podiam fazer o que quisessem, não tinha mais direito a advogado, tinha direito a habeas corpus, não tinha direito à defesa, não tinha direito a nada. E você ficava na mão deles. É como o coronel no meu inquérito policial militar, do que eu participei, falava: vocês são umas mulherzinhas, vocês estão na nossa mão, nós podemos fazer com você o que quisermos. E podia e fizeram. Quer dizer, a barbaridade da perseguição, a quantidade de pessoas que perderam o emprego, que professores que foram perseguidos, impedidos de lecionar, a quantidade de gente que teve de se exilar, que fugiu, nós, os que tiveram de ir para a clandestinidade, nós que acabamos caindo na mão deles e que, de repente, nos vimos lá na mão deles mesmo, para sofrer todo tipo de tortura física, de abuso sexual, de tortura psicológica, das coisas mais absurdas. Como falar em dita branda? Para mim, se alguém falar, eu vou me lembrar de mim nua na mão deles, como eles sempre faziam, porque eles não interrogavam a gente vestida, nua na mão deles, sendo manipulada sexualmente, espancada, levando choque elétrico, pendurada no pau de arara, entende? Estuprada e ouvindo dos ouvidos deles, ouvindo da boca deles, a descrição detalhada de todas as torturas que iam aplicar na minha criança, na minha menina de 4 meses, que eles afirmavam que iam achar e iam pegar, felizmente não pegaram, né? Mas me descreviam em detalhes todas as torturas, como é que iam transformá-la num monstrinho físico e mental, entende? Com as torturas na minha frente, para tentar me obrigar a falar o que eles queriam, a entregar, né, outras pessoas que fossem da luta contra a ditadura. Você vai falar em dita branda, isso eu estou falando de mim, que sou privilegiada. Eu saí viva, saí inteira, de mente e de corpo, entende? E os companheiros, que nós nunca mais vimos, os amigos que foram assassinados, que sumiram, que estão desaparecidos até hoje. Quer dizer, isso aí é uma aberração, alguém falar nisso. Quer dizer, o grau de bestialidade a que pode chegar um governo discricionário de uma ditadura, seja qual for a ditadura. Se me falasse que seria o meu partido que ia fazer uma ditadura, eu seria contra. Não interessa quem, a pessoa ou o grupo político, uma ditadura desse nível é inaceitável. Não é assim que vamos construir o país. Não é assim. E eu fico indignada. Quando vem com essas teorias para mim, eu falo, olha, eu já passou muito tempo, eu fiquei presa de junho de 69 até setembro de 71, eu fiquei 3 meses na solitária, só sendo tirada para ser interrogada sob tortura. Então não venha ninguém me dizer que foi uma dita branda, ou que não houve, ou que não é bem assim, e muito menos venha alguém me dizer que a volta de uma ditadura pode ser solução para qualquer coisa. A possibilidade da volta de um regime desse é a única coisa que traz, é desgraça e atraso, retrocesso para o povo brasileiro. Nós queremos a democracia
mais profunda e ampla do que nós nunca tivemos no Brasil. Nós queremos mais e mais democracia para ter mais e mais desenvolvimento nacional, mais e mais direitos sociais. Para isso, é preciso que não deixemos a democracia resvalar. Gilson, não tem como agradecer. É evidente que a gente tem que concordar, não é com essa barbaridade que a gente constrói um país, mas é com gente como você que a gente constrói a democracia no país. Obrigado, viu, pela sua presença.